E olha, a gente vai continuar falando sobre essa escalada aqui desse conflito entre Irã e Israel, né? Essas tensões aí no Oriente Médio que tendem a inspirar uma maior cautela dos investidores, porque essa troca de ataques entre os países, né, derruba os mercados asiáticos, derrubou na sexta-feira. A gente viu também a Bolsa Americana sendo derrubada, enfim, todas elas especificando um risco gigantesco, apesar dessa recuperação pontual nesse início de semana. Para entender mais essa volatilidade, principalmente no preço dos petróleos, e também, claro, a postura do investidor nesse cenário, eu chamo agora o analista de inteligência de mercado da StoneX, o Bruno Cordeiro, que já está aqui comigo. Bruno, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Antes de mais nada, uma ótima segunda-feira para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, Bruno. Bom, a gente tem aí o conflito entrando pelo quarto dia consecutivo, né? Eu vinha tentando explicar aqui um pouco, né, dessa precificação desse risco. A primeiro momento, a gente viu o petróleo disparar, chegando a bater ali no intraday 13% de alta. O petróleo que vinha já num patamar bem mais baixo, né, de cotação, né, ultimamente. E grandes bancos já precificando até a possibilidade, né, de o petróleo bater ali a cotação de $120 o barril, a depender do andamento desse conflito no Oriente Médio. Estamos no quarto dia. Os bombardeios continuam, né, mirando principalmente estruturas de petróleo. Qual que é a avaliação que você faz nesse momento, Bruno? Qual que é o risco que a gente tem nesse momento? O Irã não descarta fechar o Estreito de Hormuz. Essas fontes de energia, essas estruturas de energia, elas ainda podem ser a grande carta na manga, por exemplo, de Israel, para tentar escalar esse conflito. O mercado ainda sofre esse risco de um impacto, principalmente nessa demanda de energia. Qual que é a avaliação que você faz diante desses 4 primeiros dias, Bruno? Pois é, Débora, a gente observou uma alta bem relevante na sexta-feira passada, né? Como você mesmo comentou, essa alta ela acaba refletindo o aumento dos prêmios de risco de oferta no Oriente Médio. Isso se dá tanto por fatores produtivos quanto logísticos, tá? Na frente produtiva, a gente vem observando que o Irã, ele é um importante produtor global, né? Responde ali por 3 a 4% de toda a oferta global. Mas quando a gente pega a região como um todo, considerando a Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã, Iraque, né? Esses países somados juntam cerca de 25% de toda a oferta global, tá? Isso acaba gerando um receio extremo, né, de que não só a infraestrutura produtiva do Irã seja impactada, como também a infraestrutura produtiva do Oriente Médio como um todo pode sofrer com esses novos conflitos, né? Na frente logística, como você bem trouxe também, há uma preocupação em relação ao Estreito de Hormuz. Geograficamente, o Irã se concentra numa região muito estratégica, né? Fica próximo ali do Estreito de Hormuz, onde é escoado cerca de 20% de toda a oferta global de petróleo. E isso acaba gerando um receio bem grande por parte do mercado de uma eventual, não só suspensão, como também redução dos fluxos pelo estreito, conforme as embarcações começam a evitar, né, essa via, enquanto há um aumento ali dos riscos de impacto sobre essa infraestrutura e sobre suas embarcações. Até o momento não houve, né, nenhum relato de impacto sobre os volumes que estão sendo escoados por lá. Até por isso, a gente observa hoje uma queda nos preços do petróleo, refletindo uma leve redução dos prêmios de risco de oferta, conforme a gente ainda não observou impactos diretos sobre a oferta do petróleo na região. Tá? Então, a gente segue observando os fluxos sendo escoados tanto pelo Estreito de Hormuz, como pelo Mar Vermelho, né, que se dá ali na outra ponta, conectando principalmente a região de Israel e também o outro lado do território da Arábia Saudita. Exatamente por isso, a gente segue observando, portanto, uma leve queda hoje, uma leve correção das altas que a gente teve ao longo da semana passada. Uhum. Agora, Bruno, qual que é a real capacidade de resposta da oferta global de petróleo, especialmente países como, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente sabe que lidera esse ranking, né, agora como maior produtor. A gente teve, inclusive, nessa mudança de governo lá, o próprio Donald Trump se mostrando bastante otimista, até derrubando leis ambientais para poder aumentar o nível de produção dos Estados Unidos, refazer estoques, derrubando leis ambientais, enfim. Qual que é a capacidade que a gente tem de países, por exemplo, também como os Estados Unidos, de compensar eventuais perdas, né, de produção ou
de interrupção logística que possam acabar acontecendo nesse momento ali no Golfo Pérsico. Afinal de contas, a gente tem o Irã como grande controlador, né, dali do Estreito de Hormuz, e sempre quando a gente tem conflitos nessa região, acende-se um alerta vermelho, né, dos investidores principalmente. Então, qual que é a real capacidade nesse momento de resposta de oferta global de petróleo, principalmente de países como os Estados Unidos, para poder suprir, né, e trazer um equilíbrio nesse momento nessa cotação do petróleo? Olha, Débora, hoje, de fato, os Estados Unidos ele é um grande produtor, é o principal ofertante de petróleo no mundo, né? Fornece ali cerca de 13 milhões de barris por dia. No entanto, uma grande parte do que os Estados Unidos escoa acaba indo principalmente para o mercado europeu. Quando a gente olha o mercado do Oriente Médio, né, o principal demandante do produto ali fornecido por esses países se dá no mercado asiático, principalmente, com foco tanto na China quanto na Índia, né, que são o segundo e terceiro principais consumidores de petróleo no mundo, tá? Exatamente por conta disso, é muito improvável que haja uma capacidade de trabalhar em devolver esse fornecimento eventualmente deixado pelo Oriente Médio, tá? Como eu comentei, né, esses países representam ali quase um quarto de toda a oferta global. Exatamente por isso, o receio do mercado e a alta tão expressiva do petróleo, por conta do fato de que uma eventual derrubada da entrega de barris por esses países acaba influenciando em um mercado muito mais apertado, tá? A gente vem observando que o mercado ele não precifica em si uma suspensão das entregas, né, ali pelo Estreito de Hormuz. Ele vem precificando inicialmente uma redução dos fluxos por conta de um encarecimento dos fretes, né? Conforme a gente vê as empresas marítimas tentando reduzir os seus riscos através de um aumento dos prêmios de transporte desses produtos, tá? Mas, né, caso a gente veja eventualmente, de fato, uma suspensão dos fluxos pela região, a gente não tem um outro fornecedor que seja capaz de garantir essa oferta, né, entregue ali pelos países do Oriente Médio, tá bom? Então, assim, o que a gente vem observando hoje é esse cenário, tá? O mercado trabalha a precificação como a possível redução dos fluxos, né, ainda não como uma suspensão desses fluxos, mas vale destacar que o Oriente Médio como um todo ele é vital, né, para o mercado de petróleo, principalmente no que tange a oferta global. Uhum. Nessa questão de suprir demanda global, o Brasil teria uma janela de oportunidade, Bruno, nesse momento, dada alguma dificuldade logística, alguma barreira logística acontecendo? Poderia o Brasil ter uma janela, já que o Brasil está nesse ranking, né, de 10 maiores produtores, né? Então, qual que seria a nossa janela de oportunidade, sendo realistas nesse momento? O Brasil tem uma oferta muito parecida com o Irã, né? A gente produz ali cerca de 3 a 3,5 milhões de barris por dia, tá? O nosso mercado, o principal mercado que compra o nosso produto também é o mercado asiático, né? Ali entre 50% e 60% do volume escoado pelo Brasil vai para a Ásia e entre 45% a 50% vai para a China. Então, o Brasil ele acaba tendo um mercado muito importante na Ásia. A gente também tem um mercado grande na União Europeia, né? Vai cerca de 25% do nosso volume e de 10 a 15% acaba indo para os Estados Unidos também. Isso acaba abrindo uma janela de oportunidade para o Brasil, né? Conforme a gente pode observar uma redução dos fluxos por alguns países ali do Oriente Médio, tá? Caso haja impactos à infraestrutura iraniana, por exemplo, o Brasil ele pode aparecer como um mercado, né? Que consegue escoar mais produto para outras regiões. Ainda assim, né, é importante destacar que parte do produto que a gente produz também é consumido internamente, tá? Então, a gente também tem a questão de atender o mercado doméstico, tá? Mas o Brasil ele vem numa dinâmica de ampliar a sua oferta, né? Apesar da tendência de um declínio natural da produção por alguns postos aqui brasileiros ao longo dos próximos anos, o Brasil vem maximizando a sua oferta de petróleo e vem escoando uma boa parte disso para o exterior, conforme a gente não observa novos investimentos na parte de refino. Tá? Então, o mercado brasileiro pode ser, sim, uh, em última instância, né, um fornecedor, claro, de menor impacto, mas ainda assim um fornecedor que pode garantir um restabelecimento de uma eventual pequena queda da oferta por esses países. Uhum. Agora, Bruno, na visão da Stonex, esse conflito tem a potencial para sair desse perímetro regional, impactando cadeias globais de suprimento de energia, e há um risco
de um choque sistêmico acontecer, né, de preços, como que a gente viu acontecer, por exemplo, na guerra da Ucrânia ali com a Rússia, que a gente teve barril de petróleo passando de mais de $100. Lá no Iraque, lá para trás também isso chegou a acontecer. Pela experiência de vocês, pelo que vocês acompanham, você acredita que esse conflito nesse momento tem potencial para sair desse perímetro regional? Olha, Débora, a situação ela acaba sendo um pouco delicada, né? Porque a gente não vê conflitos ocorrendo só no Oriente Médio, né? A gente Uhum. consegue observar também esses conflitos ocorrendo no leste europeu, impactando inclusive a Rússia, que acaba sendo o segundo principal produtor de petróleo do mundo, tá? Exatamente por conta disso, os prêmios de risco eles vêm se estendendo de maneira mais significativa ao longo dos últimos meses. Conforme a gente observou aqueles novos ataques ucranianos sobre território russo, a gente já vinha observando um aumento dos prêmios de risco, com os investidores mostrando uma certa preocupação em relação à oferta global. Tá? Então, com essa nova frente, né, do Oriente Médio, a gente segue observando esses prêmios de risco vigentes, né? E há uma tendência de manutenção desses prêmios de risco no médio prazo. Um conflito direto entre Irã e Israel acaba sendo o principal temor do mercado, né? Exatamente porque duas potências militares do Oriente Médio começam um embate entre si. Tá? Então, na perspectiva, olhando aqui para o médio prazo, né, o que a gente observa em relação ao balanço de oferta e demanda global? O terceiro trimestre do ano ele é marcado por um crescimento sazonal do consumo de petróleo. A gente tem um aumento das viagens familiares no hemisfério norte global, principalmente nos Estados Unidos e Europa, né, o período que a gente chama de driving season, em que há um crescimento sazonal do consumo de gasolina, que se converte também no aumento da demanda por petróleo. Em contrapartida, a gente tem a política tarifária norte-americana, né? Apesar da redução temporária das taxações ali firmada em Estados Unidos e China, vale destacar que essas tarifas elas seguem vigentes. Então isso acaba também impactando de forma negativa a demanda. No Uhum. lado da oferta, há uma tendência de crescimento da produção de países ofertantes secundários, principalmente Brasil e Canadá, e também da própria OPEP+. Né? O OPEP+, vem elevando a sua produção, trabalhando com maior market share, mesmo com preços menores. Tá? Então, o que a gente vai observar ao longo dos próximos meses? Apesar da tendência, né, de uma oferta maior, há um receio e um risco, e é o que o mercado vem trabalhando ali na precificação, de uma eventual queda da produção pelos países do Oriente Médio. Tá? Exatamente por isso a gente segue observando essa precificação nos patamares que elas estão hoje. Uhum. Agora, Bruno, em relação ao OPEP+, né, com todo esse atual cenário, a OPEP, só para lembrar para quem está nos assistindo, vinha sustentando cortes aí de produção para poder tentar justamente manter mais razoável esses preços aí do petróleo, visto que também há já uma grande especulação em relação à demanda global por energia, desaceleração global, guerra tarifária, tudo isso já vinha também sendo embutido nessa história toda. Com esse aumento das tensões, né, você acredita que o grupo tende a manter, nesse momento, esses cortes, ou pode haver, de alguma maneira, uma flexibilização para poder evitar essa disparada inflacionária nos países consumidores? O que a gente vem observando na OPEP, né, como eu comentei, enquanto 2023, 2024, o grupo ele buscava trabalhar com uma oferta menor, mas com preços mais atrativos para eles, né, ou seja, preços mais altos do petróleo, a gente vem observando nos últimos meses a OPEP mudando a sua estratégia produtiva, tá? Eles vêm acelerando o calendário de redução dos cortes voluntários ali de 8 países membros e ampliando, portanto, de maneira mais acelerada, a sua entrega de barris. Né? Então, é esperado que ao longo de abril, maio e junho, eles entreguem um volume que seria entregue ao longo dos próximos 9 meses. Tá? Então, ele já vem ampliando a sua oferta e trabalhando com essa perspectiva de ganhar uma maior participação do mercado, mesmo com preços de petróleo menos atrativos para eles. Tá? Diante dessa situação, né, a OPEP+, ela deve se mobilizar de acordo com o que ela entende que é interessante para o grupo. O que a gente observou após o início dos conflitos foi a OPEP afirmando que ela não deve mudar a sua política produtiva, tá? Ela deve continuar ampliando a oferta de barris de maneira mais acelerada, mas também não aumentar para além daquilo que ela se comprometeu a aumentar, tá? Então a gente deve observar ao longo dos próximos meses o mercado monitorando de forma mais próxima, né, a evolução da produção de petróleo pela OPEP+. Vale destacar, né, Débora, que grande parte desses países que eu comentei que se concentram ali no Oriente Médio, né, eles fazem parte do grupo.
né? Eles fazem parte do grupo e respondem por uma oferta muito significativa no mercado de petróleo. Então, apesar do comprometimento deles de ampliar a entrega de barris ao longo dos próximos meses, há um receio de que um eventual impacto sobre a infraestrutura produtiva e logística na região acabe impedindo, né, esse crescimento da entrega de barris. Perfeito. Vamos aguardar então para ver, né? Acho que os próximos dias serão cruciais para poder a gente entender um pouco, né, dessa trajetória, do que pode, para onde pode ir esse conflito. Bruno, quero agradecer bastante aqui tua participação conosco. Conversamos com o analista de inteligência de mercado da Stonex, o Bruno Cordeiro. Sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Até uma próxima, Bruno. Eu que agradeço, Débora, e desejo uma ótima semana a todos. Obrigada, até mais.